Assim que, queridos, quero falar sobre a oração. O lema da convenção qual é? O lema qual é? A oração, a força que move a igreja. Vou só repetir o que já leram, essas mulheres andam copiando a minha vida. Então eu estou buscando o texto, eu digo, vou ficar aqui mesmo. Elas copiam. E nós estamos copiando, né, alguém também, né, na Bíblia, né? Ninguém é original, né? Nós estamos pregando que já alguém pregou na Bíblia. Mas diga-me, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, que já foi lido, eu só vou ler então o primeiro versículo, porque já a memória está refrescada com o que foi lido. E aqueles que não leem, devem ler mais a Bíblia, né? Lamentavelmente, se eu perguntar quem já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, umas quantas mãos vão ficar abaixo. É necessário, não é ler um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Inclusive, hoje eu tiro conclusões que posso estar até equivocada, mas eu tenho minhas conclusões, o meu critério. A caixa da promessa, ela é boa até certo ponto, mas ela nos limita, e ela faz crer que só o dever é de Deus, porque é só promessa. É só promessa, daí eu tiro, o Senhor está comigo, não devo temer. O Senhor, tudo promessa. Mas se eu for ler o contexto, tem o meu dever também, tem a minha participação também. Não é tudo Deus, não. Então eu fico assim, promessa, mas leia o resto, leia o contexto, porque senão ficamos só em promessas. Por exemplo, se você fizer uma caixa de promessa na casa, né, os filhos, caixa de promessa. E o negócio é, se você arrumar a sua cama, você ganha um sorvetinho hoje. Se você ajudar a mamãe com os pratos, as tarefas da cozinha, você pode ir na casa do amiguinho. Aí só tá as promessas. Vai na casa do amiguinho, toma um sorvetinho hoje. É certo? É uma verdade, mas não é toda a verdade. É uma verdade, assim são as promessas. Então trate de ler em que consiste aquela promessa que o Senhor está fazendo e o que Ele quer em troco desta promessa. Não é lavar as mãos e a responsabilidade é toda de Deus, porque geralmente os crentes, nós cristãos, tudo que é ruim é o diabo. Tudo que é ruim, ou aparentemente ruim, ou eu não gosto, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E os inconversos, ou os rebeldes, é o contrário. Tudo que é ruim, Deus é ruim. Deus batendo as crianças, o povo está passando fome. Mas quando Deus fez o homem, Deus deu também para nós responsabilidades. Não podemos estar com Pilatos, lavando as mãos e dizendo, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver. Não, sim. Nós temos compromisso, seriedade e responsabilidade. Então Deus não vai fazer as coisas sozinho. Ele faz junto conosco, porque Ele é o nosso Pai. Então precisamos conhecer a palavra, porque senão andamos com uma meia verdade por aí. E eu sempre digo, e vocês já sabem, um texto fora de contexto é um pretexto. Por isso que surgem muitas igrejas. Por quê? Porque pegaram um texto isolado, e aí formam uma doutrina, e formam uma igreja, e aí vão. Mas nós precisamos conhecer toda a palavra. Assim que ainda estamos em janeiro, eu lhe insto para que leia toda a Bíblia. Leia. Se você ainda não leu, comece a ler. Mas tem coisa que eu não entendo, pastora. Pois é, a minha mãezinha, quando ela vivia, do tempo das cartas, ela mandava algumas cartinhas para mim. Mas ela morava lá no Areal, ela não terminou de estudar, não sabia muito, e tinha uns garranchos lá que eu, às vezes, não sabia o que queria dizer. Jogava a carta fora, não lia mais? Não. Em algum momento eu vou entender o que ela quis dizer aqui. Aí eu lia de novo a carta, chegava ali, ficava patinando, o que é isso, o que é isso?
Aí chegava outra vez, e outra vez, até que o momento eu decifrava. Uau! E aí ficava claro, uau! Como é que eu não vi antes? É isso que ela queria dizer. Uau! A Bíblia é assim, ela tem algumas coisas que você tem que decifrar, pedir o doce Espírito Santo para te revelar, para te mostrar. E dependendo do momento que eu estou vivendo, também a palavra vai iluminando, porque ela é água, é comparada com a água. A água a gente toma quente, toma fria, toma morna, toma gelada, toma natural. Então você tem que ver qual é o momento, para que essa água. Não vai botar água gelada numa sopa, ela é água quente. Então nós temos que entender, queridos. Então Deus deixou a munição para a igreja. Leiamos como base só e depois seguimos falando, porque eu já estou falando, pregando. Diz assim Lucas 18, versículo 1: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quanto? Sempre. E nunca desfalecer. Em 2 Tessalonicenses, também, capítulo 5, tem uns requisitos muito bons para nós, né, como igreja, como filhos. E um deles diz assim: orai sem cessar. Aí como é que eu faço isso? Primeiro, quero falar com vocês primeiro. Vocês sabem o que é oração? Porque nós estamos orando. O que é a oração? Primeiro, oração não é um monólogo. Não é um monólogo. E Senhor, e vai, e Senhor, amém. Saio. Não é assim. Eu tenho que conversar com Deus. Oração é conversa, é um diálogo. Então eu converso, eu paro, eu ouço. Se Ele tem algo para me dizer, eu canto, eu leio a Bíblia, volto a orar, fico ali, ligada. Então oração não é um monólogo. Oração é uma conversa. Muitas pessoas têm dificuldade para orar, porque acham que tem que ser bastante empolgados, tem que usar expressões muito polidas, e Senhor, nosso Deus. Eu digo, meu Deus, estava lá fora comendo um cachorro quente comigo, agora chega aqui. Eu digo, até Deus deve olhar, né? Porque se oração é um diálogo, é uma conversa com Ele, a pessoa para a oração, Senhor Deus. Você imagina o seu filho chegando para você? Imagina o seu filho, papai querido, meu Deus, aconteceu algo com o meu filho. O que aconteceu com ele? Isso não é normal. Aleluia. Então orar sem cessar não é orar sem cessar, orar em todo tempo, é estar com o Wi-Fi ligado todo tempo. Você não está bem orando, mas o Wi-Fi está ali. Se precisar, está ligado. Você tem. Aí você tem, o Senhor, papaizinho querido. Então tem o Wi-Fi. Você está ligado. Você está falando com Ele. Tem conexão. Tem liberdade às 24 horas do dia para falar com Ele ou ouvir a Ele. Por isso que tem pessoas que têm dificuldade. Outros dizem, a oração se aprende, é certo. Se aprende, a criança aprende a falar falando. Mas com quem ela está aprendendo? Porque se a pessoa que está com ela está falando errado, ela vai aprender errado. Como é que está a oração? Como é que está a conversa com Deus? Porque se eu aprendo com outra pessoa que está fazendo errado, eu também farei errado, a menos que conheça a palavra. Essa mulher aqui, a viúva, que é a história da viúva é que a irmã Beth já leu para nós. Será que todo tempo essa viúva vivia assim? Não, foi uma ocasião, foi uma necessidade, foi uma circunstância que fez ela clamar e pedir. Porque oração não é todo tempo, dá-me como uma sanguessuga. Não é assim a sanguessuga? Me dá.
Tem gente que acha que Deus cuida da minha casa, cuida do meu gatinho, cuida do meu cachorrinho, e eu vou e vai. Aí. Não, é certo orar, mas não é que Deus tenha que fazer tudo e eu lavar as mãos. Essa mulher, ela não ignorava a sua necessidade. Você sabe a sua necessidade? A magnitude, o tamanho do seu problema? Porque às vezes Deus se ausenta só para a gente ver a magnitude. Porque se um filho, sempre a mãe salta para resolver as suas necessidades, esse filho nunca vai ver o problema que está. Esse filho nunca terá a dimensão da situação, porque a mãe faz tudo. A mãe lava o meu sapato, limpa, a mãe passa a minha roupa, a mãe dá a comidinha, a mãe lava o pratinho, a mãe. Aí esse filho nunca vê a dimensão. Até que vai morar sozinho, aí vê a mamãe, não tá para fazer comida, a mamãe não tá para passar a roupa, a mamãe não tá para lavar o tênis. Aí ele pode dimensionar. Deus, às vezes, se retira um pouquinho só para a gente dimensionar. Não fez isso com Ezequiel? Levou Ezequiel no vale de ossos secos e levou lá no vale para ver. Deus podia simplesmente dizer, ó, tem um vale, eu quero fazer. Não, Deus, e deixou ele lá. E ele andou em todo o vale, entendendo, olhando a gravidade do problema. Então, essa mulher sabia, não adianta a gente ser como um avestruz, querer esconder a cabeça. O avestruz, quando vê o perigo, ele esconde, oculta a cabeça, porque ele acha que se não ver o inimigo, está tudo resolvido. Não é? Eu tenho que ser ciente, eu tenho que encarar e saber. Então, essa mulher viu a sua necessidade. Segundo, essa mulher foi insistente, e podíamos também colocar perseverante. Essa mulher, ela não desistiu. Sabe quando nós não desistimos? Quando a gente tem fé. Então essa mulher tinha fé, convicção do que estava fazendo. Porque quando eu não tenho convicção e fé, eu vou e algumas vezes depois desisto, porque eu não sei se vem. Você vai num ponto de ônibus, quem pega ônibus, vai num ponto de ônibus e você espera. Por quê? Você não viu o ônibus, mas você espera numa terminal rodoviária, o avião. Você espera por quê? Você ainda nem viu, e talvez nem vai ver o motorista, nem vai ver o piloto, mas você espera, porque você tem convicção daquilo que está esperando. Quando oramos, devemos ter essa convicção, porque orar e depois sair, a vizinha pergunta, e daí, aquele negócio, aquele problema, está tudo ruim, está tudo ruim. Está ruim, você não deixou na oração na mão do Senhor? Tu está nas melhores mãos. Não diga que está tudo ruim, não diga. A gente tem que falar que alguém tomou esse problema e comigo vai resolver. Você acredita? Deus é fiel. Outra coisa que essa mulher não ignorava, a sua necessidade, mas também a necessidade do outro lado, o outro problema, juiz injusto. E a gente desanima, né? Quando vê uma coisa assim, que às vezes eu vou pedir, mas há um juiz injusto. Como é que eu vou pedir? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou clamar? Então ela usou a insistência. E eu falei que nem todas as orações são iguais, porque às vezes a gente pensa que é só de um jeito. Aí todos os dias aquela, perdão uma expressão, às vezes é uma ladainha. Senhor, me desculpa, me perdoa, Senhor, mas aí depois da manhã a mesma coisinha, parece já decorado. É uma conversa. Se todos os dias uma amiga, um filho chega na sua casa e faz a mesma conversa todos os dias, está com algum problema. Então nós temos, a Bíblia diz, orando em todo o tempo, diz em 2 Tessalonicenses, velando nelas com ações de graça.
Então, já entreguei o problema ao Senhor, agora eu oro. Está doendo às vezes sim, porque somos humanos. Está difícil às vezes sim, mas já tem alguém que vai me ajudar. Nos tempos certos. Agora, os tipos de orações, como se tem a oração de gemido, tem oração de alegria. Como eu disse, são conversas, diálogos. Então não é sempre, tem gente que só vai na oração quando o calo está apertando. Aí, Senhor, só isso. Você gosta de gente que chega a você só para lhe pedir? Só porque necessita de algo? Ninguém quer. Os pais também não, se o filho só se aproxima chorando por algo. Não é justo, não é certo, não é o caminho, não vai madurar ou amadurecer, madurar em português, não vai amadurecer, não vai crescer. Então tem que aprender que tem orações que é de pedidos, mas orações que é só graças, orações que é só, como diz a pastora, querido Espírito Santo, lindo. Não espere ter um problema para ir na oração, porque senão fica difícil. Aí você é só um pedinte. Aí Deus parece que é um político, se você só vai pedir. Então, nós devemos saber orar, e o momento, porque Deus deixou as ferramentas que a preleitora, a Alessandra, né? Ela leu, que era algo que também eu ia ler. Ela leu. O que ela leu? O revestimento, as armaduras do cristão. Então Deus nos deixou a munição. Deus deu as ferramentas. É como numa mesa eu colocar os talheres. Tem a faca, tem o garfo e tem a colher. Aí eu vou servir um churrasco, a pessoa lá vem com uma colher querer comer. Ou se eu dou um prato de sopa, a pessoa pega um garfo. Estão os talheres à disposição. Então às vezes não sabemos o que convém, ainda que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Mas se eu posso aprender um pouco mais, eu devo aprender. Porque uma criança, a mãe entende o linguajar dele e ajuda, mas já adulto ele tem que se expressar melhor. Não pode ser uma criancinha que fala tudo pela metade. Ele já se expressa, de adulto se expressa bem. É entendível. Então ele pode se expressar, pode dialogar. Mas na oração, eu penso assim, nós devemos pedir o que Deus já estabeleceu. Muitos de nós fomos ensinados, e a gente aprende assim a orar, e simplesmente orar, e pedir, e bater pé, e eu quero. Como essa mulher, diante dessa situação, ela foi insistente. Mas nem sempre devemos ser assim. Devemos estar sempre na oração, mas não insistir em algo que Deus diz, chega. Não foi assim que disse para Paulo? Paulo orou 3 vezes, pelo espinho na carne, e Deus disse, basta, Paulo, não me fala mais desse assunto, eu estou permitindo esse espinho aí, para você não se gloriar. Então, era preciso, não é que Deus é masoquista, não é que Deus, ai, que ele está sofrendo, não, é porque senão Paulo se ia gloriar, e perdi o que Deus tinha posto nele. Então, para equilibrar a coisa ali, Deus disse, então vai ter um espinho, um mensageiro que vai esbofetear, e não adianta orar. Então às vezes estamos orando por coisa, que se Deus tirar e escutar, a gente vai se perder no caminho. Ou a gente se arrepende e conserta, ou Deus diz, eu vou deixar esse mensageiro aí, eu vou deixar esse nas coisas. E o espinho diz que estava, aonde estava alojado esse espinho? Carne, não no espírito, porque o espírito é livre, mas tem áreas da carne que a gente ainda não
disse: eu vou deixar um espinho na tua carne, Paulo. Não é para muito glória e não é para dar volta, como dizemos em espanhol, carneiro, como é? Bananeira. Não é para plantar bananeira, mas eu tenho que saber a minha responsabilidade. Então, se eu tenho algo e eu estou orando e Deus não retira, ou é porque eu não aprendi a me crucificar e fazer essa área morrer, então cada dia. Inclusive eu quero falar uma coisa, que o excesso, a depressão é excesso de passado, carregando a cruz de ontem, de ano passado, de 20 anos, essa cruz está pesada demais. E a ansiedade é excesso de futuro. Estou carregando a cruz de amanhã, depois de amanhã, do ano que vem, carregando essa cruz. Dia. Aí torna mais fácil. Isso é confiança e dependência dele. Então vou orar como Moisés. Uma de suas orações, Moisés estava tirando o povo do Egito, e frente ao mar vermelho, ele meio que se assustou. Ele tinha visto todas aquelas proezas de Deus, mas ele temeu. Eu acho que o povo cobrava muito, né? Às vezes a gente fica mais por causa do povo que cobra do líder. E ele se prostrou. Deus respondeu, mas não respondeu o que ele estava pedindo. O que Deus disse? Diz ao povo que marche. Eu não mandei vocês pararem. Estabelecida, tem o mar na sua frente, não pare. Se a palavra de Deus é prosseguir, avançar, sair do Egito em busca da Canaã, não pode parar à frente o mar. E Deus brigou com ele. Ei, Moisés, por que estás aí jogado? O que estás fazendo aí? Era hora de orar, era hora de agir. Diz o povo que marche. Às vezes estamos no quarto chorando e melecando toda aí, e o Senhor está só olhando assim: meu Deus, mas a palavra já foi dita, por que não faz? Por que não toma posse da bênção do que Ele já pagou no Calvário? A Bíblia diz em Efésios, não vou colocar os textos porque demora, eu tenho aqui anotado. Efésios, a Bíblia diz, vocês vão recordar desse texto, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nos lugares, aonde? Celestiais. Como é que eu faço para ir ali? Se Ele já me abençoou, já é no passado isso, já está feito o depósito. Ele morreu na cruz e fez o depósito. Ele disse, está consumado. Já está feito. Agora, como é que eu faço? Essa Bíblia também diz em Efésios que o Senhor nos transladou, nos fez assentar com os príncipes do seu povo aonde? Quando eu entendo esse translado, que meu lugar não é terrenal, quando eu entendo, e eu sei o translado é um translado celestial, vivendo um espírito, que ainda que a carne esteja aqui, mas eu estou no espírito, aí eu entendo que Ele também já me abençoou em lugares celestiais, então eu tenho acesso. Se eu me elevo, escuta bem, se eu me elevo, eu estou em lugares celestiais, assentado com os príncipes do seu povo, então eu me elevo. Então em lugares celestiais também estão as bênçãos, o meu depósito. Então eu tenho acesso. Só que às vezes nós estamos muito na terra e nós temos dificuldade de acessar todo tipo de bênção, porque não entramos nesses lugares. Ou estamos com uma criancinha que o apóstolo Paulo disse: enquanto é criança, em nada difere do escravo. Ela é herdeira, mas ela está pedindo. E eu entendo um texto que diz assim, eu entendo, né? Cada um tem a sua
aplicação segundo a sua necessidade, mas Deus falou muito com esse texto e diz: pede e lhe será dado. Batei e se vos abrirá. E que mais? Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate se lhe abre. 3 níveis de fé. Pedir, o bebezinho pede. Aí ele não sabe se expressar bem, quer tomar um iogurte, quer um leitinho na mamadeira com chocolate. A mãe faz. Mas já quando está maiorzinho, ele busca. Ele sabe qual é o iogurte que ele quer. Ele sabe qual é a fruta que ele quer. Ele escolhe. Mas já adulto diz: batei e abrir-se-vos-á. Isso é filhos maduros, que sabe que papai já fez o depósito e vai em busca disso. E não é por merecer. Tem gente, mas eu não mereço. Ninguém merece mesmo. A Bíblia diz que por mais justos que sejamos, somos como trapo de imundícia. A nossa justiça é isso. Uma vez eu conversando com Deus, quando eu estava para ser operada, e eu dizia: Senhor, a tua palavra diz que não houve enfermo entre o povo de Israel indo para a terra de Canaã. Não havia nenhum enfermos. E eles não eram os mais bonzinhos. Eram tão atribulados. Eram tão queixosos. Mas não houve enfermo entre eles. A Bíblia ainda diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e sobre si levou as nossas dores e as suas pisaduras nós fomos. Por que nós corremos depressa ao médico? Tudo é o médico. Aí quando não dá mais, quando o médico diz até aqui, não tem mais jeito, aí eu vou buscar Jesus. Quão errado estamos. Seja uma pequena dor de cabeça, busque Jesus primeiro. Que às vezes há sintomas que pode ser que eu comi demais, que não está correto, comi demais, está me doendo o fígado, aí dói a cabeça. Pode ser, mas eu tenho que ver, irmãos, assim como toda a verdade é paralela, Jesus usou muitas parábolas daqui da terra para comparar o céu. Então, toda a verdade é paralela com o reino espiritual. Assim como eu posso tomar um sorrisal se estou com estômago ruim. Se é a cabeça, eu tomo algo para não sei o que estão tomando aqui, aspirina? Nem sei o nome daqui. Aspirina. Toma um remedinho, aspirina. Mas às vezes nós estamos enganados, porque nós não lemos, não conhecemos e estamos tomando o mesmo remedinho para tudo. Me dói a cabeça, tomo um melhoralzinho ou uma aspirina. Mas esse problema pode ser o fígado. Estou tomando um melhoralzinho. Está doendo a cabeça mesmo, é por outro problema. Toma um melhoralzinho. Sempre o mesmo remedinho para tudo. Então eu estou indo no quê? Nos efeitos. E eu estou atacando os efeitos. E eu não estou tendo ferramenta para ir na causa. Não adianta tirar as aranhas e deixar a aranha viva. Tirar a tela de aranha. Eu tiro tela de aranha, amanhã tem outra tela de aranha ali. E eu tiro a tela de aranha outra vez. Assim estamos como crentes. Vamos ter que ir. O que está causando? Quem é que está fazendo essa tela de aranha? Procurar. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a solução é muito boa. E o Senhor quer nos ajudar. Então, quando Moisés, também outra vez, inclusive quis pregar para Deus, né? Engraçado, atrevido, lá no monte Sinai. O Senhor viu que o povo tinha se desviado lá embaixo. Porque quem fica muito com o povo, às vezes se desvia. Arão estava muito com o povo. Aí o povo fez a cabeça dele. Mas Moisés, distante no monte. Aí recebeu revelação. Aí Deus disse: olha, Moisés, o povo está desviado. Então eu vou matar todo aquele povo. E de ti, toda a tua família, eu vou fazer uma grande nação.
eu não quero esse povo. O que Moisés fez? Não, risca-me então do livro da vida. Ousado, eu não faria esse tipo de oração. Risca-me do livro da vida, se tu não perdoa eles. E quis dar uma lição de moral para Deus. Onde está o teu nome? Todo mundo sabe o que está se fazendo com Israel, e agora? O mesmo povo que ele intercedeu, por isso que eu digo, saiba por quem intercederes e como intercederes. O mesmo povo que Moisés intercedeu, foi o mesmo povo que não deixou ele entrar na terra prometida. Tenha cuidado como intercedes, por quem intercedes. Abraão intercedeu por Ló. Boa oração, né? E agora? Ele não podia dimensionar tudo que ele estava falando. Até hoje eram os filhos de Ló sendo pedra de sapato para a nação de Israel. Porque alguém intercedeu. Então, o que eu devo fazer, pastora Alenir, ou missionária Alenir? A oração de Jesus é muito boa. Jesus estava, ele sempre orava, mas já no final do seu ministério na terra, ele estava muito angustiado. Então ele levou 3 dos seus discípulos lá em cima do monte, que a gente tem aqueles mais pertinho que pode contar alguma coisinha, né? Mas ainda assim ele não quis contar, ele disse, vocês ficam aqui orando e eu vou subir um pouquinho mais. Eu estou angustiado, vou subir um pouquinho mais, mas vocês orem por mim aqui. Como é que foi a oração dele? Ele disse, Pai, se tu podes, tu passas de mim este cálice. Esse cálice está muito amargo. Está chegando o momento de eu ser entregado. Muito difícil. Se tu podes, passa de mim. Passa de mim. Mas depois ele acrescentou, não se faça a minha vontade. Então, sempre nas tuas orações, tu clama, mas tu agregas, Senhor, mas não seja a minha vontade. Tira esse espinho da carne, mas não seja a minha vontade. Se é para ir para o céu, eu quero ir com o espinho e tudo. Nós oramos como uma criança mal criada, batendo o pé, dá-me, eu quero. Olha, você pode ganhar na insistência. Uma vez, a pessoa está aqui, o meu filho Lucas foi na casa da Sandra Nunes, quando eu morava aqui. E ele bateu o pé, deixa eu ir, mãe. E eu não sei, eu nunca fui medrosa para as coisas, mas me deu um pressentimento ruim, porque a Sandra mora quase numa curva, e a casa é meio em cima. Disse, Lucas, mas não, mãe, a gente vai ficar dentro, Paulo Roberto, nós vamos ficar bem ali. Disse, filho, não desce aquela estrada, é ida e vinda, não. Não, mãe, não. E meu marido tinha ido para São Paulo. Por isso que é bom também interceder. E a gente sentiu o espírito de morte. Lá em São Paulo, meu marido sentiu e orou e repreendeu todo espírito de morte. E eu a mesma coisa. Não sabia quem, mas havia um espírito de morte rondando na minha casa. E o Lucas insistiu tanto, bateu tanto esse pé, que às vezes a gente não quer mais. Cansam a gente, às vezes, os filhos. Vai! Você quer que Deus faça assim? Vai! Faz. Não convém. Que depois tem consequências. E aí Deus rejeita? Não. É como uma filha que Deus diz, ó, cuida a tua virgindade, não arruma filho de solteira, cuida. Aí a filha aparece solteira grávida. Vai com a sua cabecinha agora. Um bom pai acolhe. Ele deu a diretriz, ele ensinou, mas a filha escolheu o seu caminho. Aí aquela criança vem, a mãe vai ter as suas consequências, já não vai ter toda a liberdade que ela tinha antes. Mas o pai acolhe a mãe? Sim. Aquela criança é uma teteia na casa. Mas foi isso que o pai queria? Não. Tem pessoas que acham, porque Deus é nosso pai e continua ao nosso lado, e acha que tudo que já viveu foi Deus. É permissão de Deus. Sim, mas tem a permissão e tem a vontade de Deus. A vontade, ela é agradável,
Ela é boa e é perfeita. Então eu tenho que saber se é somente permissão de tanto eu insistir. E o Lucas foi, atravessou a rua, bateu, brincando com o Paulo Roberto, bateu um carro. Olha, é milagre de Deus, ele não está morto. O carro bateu no seu pé, quando ele estava correndo ali naquela rua. Então Deus nos avisa, Deus adverte, mas nós às vezes somos insistentes. E eu volto a dizer, pergunta, para quê? Marta e Maria não fizeram uma oração para Jesus? Marta e Maria, em João 11, elas mandaram até uma mensagenzinha um pouco comprometida, um pouco tocando na moral de Jesus, um pouco de vítima, manipulando. Elas estavam manipulando. Em São João 11, elas disseram, a Bíblia diz que Lázaro estava enfermo, então elas mandaram uma mensagem: aquele a quem tu amas está enfermo, e vem para curá-lo. Não fazemos isso, irmãos? Meu Deus, só Jesus para nos aguentar, né? E vem. Mas Jesus, sabendo que não era a sua hora, ele não foi. Talvez se fosse eu, ia correndo, por duas coisas, porque Lázaro estava enfermo e para mostrar que eu amo. Aqui estou, para mostrar que eu amo, eu quero te acompanhar. E não foi. Depois de 4 dias enterrado, Jesus apareceu. Você está disposto a esperar no tempo de Deus? Tem coisas que Ele já fixou o tempo, não adianta bater pé. Tem coisas que Ele já prescreveu, que já está determinado, e não tem volta atrás. Mas tem coisas que nós podemos mudar. E se vou mudar, por que quero mudar? E se há consequência no mudar, quero saber antes. Se eu não vou perder a terra, como Moisés, se eu não estou intercedendo por alguém que vai ser pedra de sapato na minha geração, então eu tenho que saber, orar e pedir. Amém? Estão entendendo? Como eu disse, não é para muito glória, toma a tua bênção, salga a tua bênção, carrega a tua bênção. Não, irmãos, eu tenho que saber. Hoje o Senhor pode dar, porque eu estou pedindo, e aí Ele me dá. Mas Ele quer sempre assim? Não, Ele quer diálogo. Às vezes Deus não vai resolver a tua situação, porque Ele tem um processo que Ele quer te ensinar. Que o seu filho sempre pede, e não sabe fazer, por quê? Porque a mamãe nunca ensinou. Tem filhas assim que vão para o casamento, casam e não sabem nem cozinhar um arroz. A mamãe nunca ensinou a fazer o arroz. A mamãe nunca ensinou a passar uma camisa. E agora vai aprender, mais complicado. Você não quer que aprenda? Você vai procurar uma escola para o seu filho, você vai procurar a escola mais fraquinha, para tadinho, ele não sofrer tanto. Para que estudar tanto? Vai brincar, filho. Pode chegar tarde, filho. Não precisa estudar, não. A mamãe sofre. Vai fazer uma prova, a mamãe vai escondidinha contigo. Vou dizer tudinho para você, vou te soprar. É assim? Tem que estudar. A mamãe é ruim para buscar uma escola assim dura? Uma escola quanto mais exigente, melhor? A mamãe não é ruim. A mamãe está querendo sacar o potencial do filho. Porque ele tem um potencial. Porque ele tem um propósito. Então tem que tirar tudo de dentro para esse filho utilizar. Mas nós não queremos. O Senhor disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então nós não queremos aprender. Queremos tudo como que ele trouxesse uma bola de cristal e tudo magicamente. O Senhor me dá, aqui está a filha, amém. Aí outra vez, Senhor me dá, aqui está a filha, amém. Senhor, não é assim a vida. Se a vida aqui na terra, cotidiano, não é assim,
espiritual também. Deus vai nos ensinar. Por isso os discípulos, na oração do Pai Nosso, eles disseram: ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Esse ensinamento é como regras da vida, é como uma guia. Ensina-nos, e nós temos que aprender e fazer corretamente, e sempre dizer que o teu nome seja glorificado, porque quando eu peço uma coisa, por que eu peço? Para quem eu peço? Qual é o propósito? Que sempre o propósito é te abençoar, mas que tu possas abençoar a outros. Se o propósito é só eu ser abençoada, está errado. Deus diz para Abraão: te abençoarei e tu serás uma bênção, e em ti e na tua família serão benditas todas as famílias, em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu quero só para mim, eu estou achando que sou filha única. Ai, Senhor, esse trabalho dá para mim, os outros que se lasquem. Ai, Senhor, eu. Não, por isso que eu gosto da oração do Pai Nosso, que eu não posso entrar, que a hora já terminou. Mas outro momento eu poderia falar dos princípios que regem o Pai Nosso, que nos guiam. E ele diz: Pai meu, pão meu, ofensa minha. Pai nosso, pão nosso, ofensa nossa. Porque Ele é Deus de rebanho, embora seja de uma, vai buscar aquela ovelha perdida, mas Ele é do rebanho também. É de um membro, mas Ele é a cabeça do corpo, é um corpo. Nós temos dificuldade, por isso as nossas orações às vezes não sobem, porque são orações muito egoístas. Eu quero ter, eu quero ser, eu quero chegar para mostrar que eu posso, que eu sei, que eu tenho. Não! Quando Deus usou José do Egito, havia um propósito. Não era porque ele era mais bonitinho, o mais lindinho, o mais queridinho. Não! Havia um destino. E eu fico até arrepiada quando eu leio em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, creio, versículo 9. E eu digo: meu Deus, está escrito isso? Cuidado, porque alguém está escrevendo também de vocês e de mim. Tudo fica escrito, coisa boa e coisa ruim. O que diz? Atos dos Apóstolos 7 e 9. Tem alguém aí? Mas diz assim, ó: e os patriarcas. E os patriarcas, uau, que bonito que é, né? E os patriarcas, muito bonito. Mas aí tem algo que vem sujar a imagem deles. Movidos por inveja. Ai, não devia estar isso na Bíblia. Deus é transparente. Porque a gente quer que Deus esconda alguma coisa, e Deus é transparente. Quando foi escrita a vida de Davi, o homem segundo o meu coração, mas está lá com a Batseba, ou Batseba, como é? Batseba. Mas Deus escreve para que a gente veja. Ah, então eu posso fazer? Não te convém, porque a espada não se apartará da tua casa, disse Deus. Então eu tenho que ver o que posso, o que não devo. Deus até perdoa, mas a consequência é grande. Não me convém. Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Você vai ler o capítulo de Gênesis, no 45 está bem detalhado. Você em casa leia a história de José. Eu amo, porque é o salvador do Antigo Testamento, né? Um homem que se assemelha muito a Jesus no Antigo Testamento. Imagina você estar fazendo campanha de oração. Imagina José fazendo campanha de oração. Quer sair do cárcere, 7 dias, 7 quarta-feira. E eu vou jejuar toda madrugada. Eu vou estar aí de madrugada orando, porque eu tenho que sair daqui, eu tenho que voltar com meu pai. Irmãos, entenda o processo. Entenda onde Deus te quer levar. Não fica fazendo orações alheias, orações que Deus diz: eu não posso responder, porque eu tenho outro projeto. Não adianta orar em contra de um projeto que Deus tem.
horas nós estamos orando e Deus diz, meu Deus, mas não é isso, não está entendendo o propósito e o processo. Não está entendendo. Josué, frente à destruição lá em Jericó, quando já estava pegando ai, pequenininha, vamos aí. Josué já estava meio, vamos pouca gente, sair, como dizemos na Argentina, eu pego de salto, corro de salto. Não puderam, voltaram tristes, derrotados, alguns morreram. O que fez Josué? E os anciãos rasgaram os vestidos, se prostraram. E Josué, quis dar também a lição de moral. Deus, nós estamos destruídos porque permite. Irmãos, tem oração que tu não deves ir. Se a coisa está dando errado, é analisar o que tem aqui. Tenho que limpar. Não adianta orar e não fazer nada. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que limpar o altar, eu tenho que limpar a minha língua, eu tenho que limpar as coisas. Se não é oração perdida, ou até Deus faz, que você está insistindo, e Deus, toma filho, mas eu tenho que te ensinar. Aí amanhã outra prova, dá, e Deus, meu Deus, não vai aprender. Não passa assim com os filhos às vezes? Não aprende, estão insistindo. É bom insistir, mas não sempre. Aprenda na comunhão. Ser papai, se é a tua vontade. E José, ele não orava assim, nessas questões aqui. Ele não estava aí deprimido e fazendo campanhas de orações. Ele foi para o cárcere. E eu digo, onde estava Deus tomando um cafezinho? Porque ainda diz assim, e Deus era com ele. E aonde? E Deus era com ele. Aonde estava? Eu não vejo. Aí a gente lê assim, porque nós sabemos a história completa. Mas a nossa ainda não está escrita completa. Aí chega uma pecinha do quebra-cabeça e a gente fica onde bota. E já dá vontade de jogar fora. Mas é do quebra-cabeça, não joga fora não, tem que esperar. Que vai dar, no final vai dar tudo certo. Se você confia e espera em Deus. E como vimos ontem, vamos para Canaã. Tudo vai dar certo. E Deus sabe o que ele disse para Josué? Por que rasga os teus vestidos? Quer dizer, não é tempo de orar. É tempo de agir e de limpar. Por que rasga os teus vestidos? Israel pecou. É só limpar isso aí e já está tudo resolvido. Nós estamos orando por coisas que são consequências de nossas decisões. Nossas decisões. Mas o papai quer te ajudar, papai quer me ajudar. De coisas que escolhemos lá atrás e foram erradas. Mas ele está aqui para me ajudar, para te ajudar a consertar esse altar. Como fez Elias. Elias não fez outro altar. Elias não fez campanha de oração lá no Monte Carmelo. Mas ele sabia o que devia fazer. Antes de orar, ele consertou o altar que estava caído. Antes dele fazer aquela oração telegrama, rapidinha para Deus. Foi rapidinha. Mas ele sabe o que devia fazer. Ele consertou o altar. E no altar eram 12 pedras. E é muito profundo isso. Porque se a gente vai escolher pedras, tem uma que não encaixa na outra. Aí tem que buscar o jeito de encaixar. Porque estavam proibidos de usar alguma coisa para quebrar as pedras. Igual que no templo. Era feita no monte. Mas aonde estava a construção não podia haver barulho de martelos, de nada. Tinha que buscar. Se quer o altar, às vezes demora, sabe? Porque até encaixar. Às vezes a gente já quer dar uma marretada. Às vezes nós já queremos arrumar esse altar ligeiro para orar. Porque eu sou servo de Deus. Porque eu quero que o povo conheça que o Senhor é Deus. Não. Acerta o altar. Vê o que Deus está te pedindo. Qual é a pedra que não está encaixando? Cada pedra tem um nome, né? Eu lembro, Naftali era a minha luta. É a tua luta, não é do outro, é tua. Imagina Jesus com a cálice amargo. Tomadinha, toma.
Não, está tomadinha. Não, era ele que tinha que tomar. Não adianta dar para os outros o que te compete a ti. Não dê o cálice amargo para outros, quando é tua responsabilidade. E o desenho de Deus é você, e não o outro. Às vezes até nem o marido, nem os filhos, lá no mundo sozinha, o cálice amargo. Mas a resposta vem depois. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! 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 Por quem você está orando? Como você está orando? Que tipo de oração? Se é só para pedir, você está errado. Se é só para dizer, eu não presto, também está errado. Porque o sangue de Jesus me dignifica. Eu sei que eu não presto, mas a Bíblia diz em Hebreus que nós temos acesso ao trono da graça. Eu não posso, mas eu tenho acesso. Alguém que me leva. Você já foi em lugares que você não deveria ir, mas alguém está te levando? Eu já fui. Já entrei algo através de alguém em lugares. Aí eu vou. Eu não mereço, mas eu vou porque alguém está abrindo esse espaço para mim. Então eu não vou chegar lá e dizer, eu não presto, eu não mereço. Não. Alguém já pagou o preço. Eu reconheço que eu sou indigna. Mas não vá sempre assim ao Senhor. Se o filho todos os dias diz, papai, eu não presto, papai, eu não mereço, papai, mamãe. Meu Deus, não dá assim, não dá, meu filho. Algumas vezes pode ser, mas não sempre. Aleluia! Que Deus nos ajude. Que Deus tire de nós todo o engano, toda a soberba, toda a vanglória da vida. Porque isso é o que Deus está pedindo de nós. Que nós cuidamos muitas vezes do exterior, mas o interior está cheio de cobiça, está cheio de vanglória, está cheio como sepulcros branqueados. E esta noite, o Senhor quer limpar. Pode ficar de pé, eu tinha muitas coisas ainda para falar. O Senhor pode te provar. A Bíblia diz, prova-me, Davi dizendo, prova-me, e sairei como ouro. Ai, que corajoso, muito corajoso, né? Salmista Davi, prova-me, e sairei como ouro. Você sai como ouro ou você sai disparando? Aí depois de provado, o ouro é que pode fazer uma joia preciosa. Enquanto ele não está purificado, não serve. Ele não pode, não dá. Ou como prata refinada. Tem prata que quando está sendo queimada, ela não presta mais, porque tentam purificá-la e botam o fogo no crisol e tentam. Tem pratas que começam até a sair faísca, se cuspir toda aí, e não tem jeito, são rejeitadas. Mas você e eu somos prata para o Senhor, que vamos passar os nossos processos. Não é, volto a dizer, não é que Deus queira, mas Ele sabe o caráter de cada um e o que precisa. Assim como Paulo, um espinho vai te fazer bem, não quero, mas o espinho vai te deixar mais mansinho. Paulo era meio brabinho, né? A gente diz que Paulo era meio bem brabinho. Aí eu te boto um espinho e pronto, Paulo, tu tá manso um pouquinho aí. Que às vezes a gente diz, na oração eu me amanso. Não, se eu não conheço a palavra, eu só no momento. E depois não te conheço. Então nós temos que conhecer a palavra. Eu não sei aqueles que estão orando por um espinho na carne, aqueles que estão orando por uma determinada pessoa e não sabem. Eu estou orando para meu esposo, amém. Mas porque estás orando também? A motivação da oração, como eu já disse, pensamos que somos únicos. Tem mulheres que oram o marido vir para Jesus, mas não é para que a sua alma seja salva, é porque assim eu tenho uma companhia, assim ele vai para a igreja comigo. Mas só por isso, meu Deus, é muito pouco. Tem que pensar na eternidade.
Uma vez, há muitos anos, uma pessoa me dizia: eu prefiro meu marido desviado e nas drogas, que ele é bonzinho para mim. Eu disse: o quê? Sim, porque ele sem droga, ele fica meio alteradinho e eu não gosto. Jesus! Falta de sabedoria? Que a droga amansava ele. Por quem você está orando? Por que você está orando? Por que você quer essa empresa? Para abençoar a outros ou para você ser o ricão, a ricona? Por que você quer esse ministério? Porque eu não quero que me mande, eu vou ser o pastor presidente, eu vou mandar em tudo. Por que você quer ser a regente? Por que você quer? Qual é o propósito? Porque a Bíblia diz: se alguém deseja o bispado, alguma coisa deseja, mas qual o propósito? Qual é a motivação? Deus sonda os corações. Deus sonda. Deus sonda. Não adianta mentir. Deus sonda. Deus sonda. Não adianta enganar. Você pode enganar qualquer pessoa, menos a Deus. Que Adão quis enganar, né? Se escondeu primeiro, não queria mais a voz de Deus. Uma pessoa que não tem sede de congregar, não tem sede de estar com os irmãos, alguma coisa está passando. É um indício meio ruim. Porque Adão: não quero mais congregar-me com Deus. Não quero mais ouvir a sua voz. Escondo. Aí Deus foi atrás dele. Deus é bom, né? Deus foi atrás de Adão. E sabe o que Deus perguntou? Adão, aonde estás? Porque o que eu faço determina o lugar aonde eu estou. O que eu faço determina o lugar que eu escolho. E Deus foi consertar, diz: vem para cá, não é aí que eu fiz, não para isso, vem para cá, vem para cá. Entenda o propósito de Deus. Nós queremos aparecer. E eu me pergunto: quem será que fez a túnica de Jesus? Não está escrito dela, mas ela fez a túnica. Trabalhe para o Senhor. Não importa que não fale teu nome, não importa se você está no anonimato, o importante é fazer para Deus. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Se depois comeis ou bebeis ou fazei outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória dele, para ele, para ele, para ele. Tudo é para ele. Eu quero que você venha. Você necessita algo? Não fique com medo não, papai está aqui. Não fuja da sua presença, ao contrário. Um filho quando anda, na minha casa éramos vários, quando alguém andava meio de desobediência, fez alguma coisa, sabia que ia levar alguma coisa. Nós dizemos: sabia que tinha um cheque para cobrar. Aí ele ficava meio arisco com a mãe, né? Porque a mãe era mais sargentona, meio arisco. Chegava um momento que a mãe dizia: já comeu? Tá tudo bom? O tempo passou, mas o problema está. Vamos acertar o problema. Não quer começar de novo? O ano 2025 está com tantos problemas, com tantas coisas, tudo errado. Deixa aí, vamos no zero, vamos começar. Ainda que hoje refere-se ao mês de junho, julho e agosto. Venha na frente, vamos orar por você, para que Deus te dê a ferramenta, para que você tenha claridade e sabedoria pelas coisas que você pede. Aleluia! Porque você está pedindo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que se um filho pede pão, o pai vai dar uma pedra. Se pede ovo, vai dar um escorpião. E depois ele fala assim, ó: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais. Então quer dizer que você às vezes se acha mais bom do que Deus, que dá tudo, que seu filho faz tudo, chora quando ele erra. Não é que a gente vai corrigir, a gente parece que dói mais na gente que no filho.
quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas àquele que lhe pede. Mas pedir com propósito, não é pedir por pedir. Qual é o propósito? Qual é o teu sonho? Qual é a tua meta? Fecha os teus olhos, vamos orar neste momento. Aleluia. Para que o povo do Senhor saiba como orar, saiba como convém orar, fazer a oração eficaz, a oração do justo, a oração eficaz. É uma oração com propósito, é uma oração com direcionamento. Aleluia, aleluia. É uma oração sabendo que tem outros, não é dar o melhor lugar e os outros não. Diz: Senhor, se é para mim, se eu vou cumprir um objetivo nesta empresa, que me dê esse lugar. Se não, prepara para outro. Não será que tem um pai de família orando, que está desempregado e orando pelo mesmo serviço? E a gente acha que, é a gente, Deus, eu sou única. Não, tem mais gente orando. Elias achava isso, só eu fiquei. Deus disse: quê? Tem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal, rapaz. 7.000 fiéis. Aleluia, aleluia. Soberano, eterno e poderoso Deus, na tua presença estamos, Senhor. Tu és fiel, tu és verdadeiro. Aqui estão os teus filhos, Senhor, reconhecendo cada um de nós a nossa fragilidade, a nossa limitação, mas também reconhecemos o teu poder, a tua glória, a tua autoridade, o que tu pagaste no Calvário por nós. Nós reconhecemos que temos direito, em nome de Jesus, por cada um, o que estão pedindo e clamando, que os olhos se abram para ver se realmente é isso que tu queres, para que cada oração seja feita segundo a tua vontade e não segundo a nossa, não segundo o que queremos. Que cada um possa orar, Senhor, o que lhe apraz, o que lhe convém, não, mas o que te convém, o que está escrito no teu reino, Senhor. Nós te louvamos. Muitas coisas não entendemos, mas sabemos que tu és soberano. Tu és soberano, tu és soberano. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Abraça o seu irmão, a sua irmã, abraça, abrace e diga: temos um Pai amoroso, um Pai glorioso, aleluia.